Fala, meu terceiraço, tudo tranquilo? Ô, gente, dando sequência às aulas não presenciais, tá? Quero iniciar com você mais uma aula do nosso livro. Lembre-se que eu fiz de trás para frente o livro 2, tá? Fomos para a aula 8, lá fizemos interações gênicas, discutimos um pouquinho de herança quantitativa, epistasia e os genes complementares, tá? Fomos para a 7. Na 7 a gente vai até fazer ainda a nossa live para tirar dúvidas. Foi a ideia das heranças sexuais. A gente viu 5, né? Uma herança ligada ao sexo, uma herança restrita ao sexo, herança influenciada pelo sexo, herança limitada pelo sexo e aquela que eu chamo de parcialmente ligada ao sexo ou pseudo-autossômica. No nosso encontro de hoje, eu vou começar com vocês um pouquinho da aula 6, tá? Que é para nós uma introdução às ideias sobre linkage, sobre ligação fatorial ou a ideia mesmo de ligação gênica, tá? Vamos colocar aqui o nosso slide para a gente poder fazer isso juntos. Bom, no slide eu trouxe para vocês a definição do linkage ou da ligação gênica. Isso aqui para a gente é a nossa aula 6, lá do nosso livro 2, da Biologia 4, tá? Lembrando que eu fiz de trás para frente essa página. O que você entende para nós sobre linkage ou ligação gênica? Pelo nome mesmo, tá? Ligação gênica é a mesma ideia de pensar numa ligação entre genes. Mas esses genes estão localizados onde? O gene, ele é uma parte do DNA que está num locus, né? O locus ou um loci. O locus é um lugar no cromossomo. Então, se eu tiver para a gente um cromossomo e nele tiver mais do que um gene, o nome disso é ligação gênica. Se você parar para pensar um pouco simples, nós temos 46 cromossomos e temos ali aproximadamente 30 mil genes. Aí eu te pergunto, como que cabem 30 mil genes em 46 cromossomos? A resposta é clara. É porque cada cromossomo nosso vai ter mais do que um gene. Ou seja, mais do que um locus. E nessa situação, onde eu tenho mais do que um locus, é que eu chamo de linkage ou ligação gênica. Então, para ficar claro para a gente, o linkage é uma ligação existente entre genes que estão localizados no mesmo cromossomo. Por definição, você pode ver a ideia de genes ou a ideia de locus, tá? Lembrando que locus é só o lugar onde você vai encontrar esse gene. E é interessante pensar que se esses genes estão no mesmo cromossomo, é claro que na hora que eu vou fazer, que eu vou formar o gameta, se eu mando um cromossomo para um lado, os genes que estão nele serão levados juntos nesse novo gameta. Então, é uma ideia bem clássica que eu já te mostro no slide, tá? Então, genes serão levados juntos na formação dos gametas. Se o gene está indo junto com o outro gene, isso quer dizer para mim o seguinte, né? Que a segregação desses genes, a separação desses genes, é uma separação dependente. Espera aí. Nós aprendemos lá no capítulo 5, que eu fiz lá junto com a primeira lei, que o Mendel defendeu que existia a segregação independente. A segregação independente é aquela que um gene não depende do outro. Então, para nós foi até fácil fazer isso, porque a gente aprendeu aquela forma de fazer as continhas separadas, cada um no seu quadrado. Isso só é possível quando nós temos uma situação de segregação independente. Então, veja que agora eu te mostro o mais diferente de todos que tem na genética. Eu te mostrei um diferentão, que foi a herança quantitativa. Ela era diferente por quê? Porque lá não me importava quem eram os genes, me importava a quantidade desses genes. Esse que agora eu te mostro o mais diferente de todos. Esse aqui é diferentão mesmo. Por quê? A segregação ela é dependente. Então, aquele nosso esquema de fazer as continhas mais rápidas, nosso 3 para 1 vezes 3 para 1, aqui não dará certo, porque a segregação ela é dependente. Como a segregação é dependente, ele fere as ideias de Mendel, ele fere a segunda lei mendeliana. Então, Mendel, quando fez estudos com as ervilhas, ele deu uma grande sorte, porque cada uma daquelas 7 características que ele analisou estava em um cromossomo diferente. A ervilha tem
para nós, deu para ele essa possibilidade. Ele não sabia do linkage, tá? Feriu a segunda lei, ele vai alterar a proporção dos gametas produzidos. Como assim? Vamos tentar colocar para você quem foi o cara que fez tudo isso, para a gente ir nessa introdução aos poucos, tá? O linkage, ele é isso aqui. Vamos tentar ver como é que seria esse linkage. Olha para mim essa situação do seu slide aí. Eu tenho para nós um cromossomo. Lá eu tenho azão, azinho. Tranquilo. Se o azão vai para uma célula, o azinho vai para outra. Isso é uma análise que eu chamo de primeira lei mendeliana. Por quê? Porque eu estou trabalhando com apenas um só locus. Agora compare isso aí para mim com essa outra imagem. Olha de forma individual o nosso Bzão, Bzinho. Eu posso produzir o gameta Bzão ou eu posso produzir o gameta Bzinho. Também é uma análise mendeliana lá da primeira lei. Agora eu te pergunto, para onde esse azão vai? Ele leva junto consigo o Bzão? Não. O azão pode ir e encontrar com o Bzão? Pode. Mas esse azão pode ir e encontrar com o Bzinho, assim como o azinho pode encontrar com o Bzão e o azinho pode encontrar com o Bzinho. Então você percebe que, por mais que estejam, por estarem, em cromossomos diferentes, eles não se atrapalham. Então, quando não se atrapalham, o nome disso é segregação independente. Toda vez que você vê a ideia da segregação independente, cabe às leis de Mendel. Então, tudo que a gente viu até agora dava certo para nós, por quê? Porque havia a segregação independente. Perceba, como acontece a segregação independente, quais são os tipos de gametas que eu posso formar? Pode ser o azão e o bezão? Pode ser o azão e bezinho? Azinho e bezão? Pode. E o azinho e bezinho? Pode. Mas em qual proporção? A proporção é 1 para 1 para 1. Ou seja, 25% para cada um desses gametas. Tranquilo. A gente passou a genética inteira nossa, até a aula de hoje, batendo com isso aqui. Isso aqui dava certo o tempo inteiro. Fazia, batia certo. Fazia, batia certo. Agora, veja essa outra imagem. E aí? Para onde vai esse azão? Com quem que ele leva junto com ele? Para onde vai o azão, automaticamente tem que ir o bezão. Percebem? Porque eles estão no mesmo cromossomo. Dessa maneira, automaticamente, para onde está indo o nosso azinho, vai junto com o nosso azinho, o bezinho. Então, gente, na hora de fazer para mim essa separação, essa segregação dos meus gametas, eu tenho de um lado o gameta azão, bezão, do outro gameta azinho, bezinho. Então, você percebe que esse bezão e esse azão estão andando juntos. Então, na hora da segregação, eles foram juntos. Se foram juntos, eu vou chamar isso de segregação dependente. Então, se eu tenho para nós a segregação dependente, o nome disso é linkage. Então, linkage é para nós uma forma de enxergar a genética, onde eu tenho a famosa segregação dependente. Ela está ferindo a segunda lei de Mendel, que defendia que era independente. Quais são os tipos de gameta que eu formei nesse exemplo? Eu formo só o azão bezão e o azinho bezinho. Percebe que a proporção de gameta não é igual à da segunda lei? Que lá eu tinha 4 tipos de gameta, aqui eu tenho 2 só gametas. Esses 2 gametas estão em qual proporção? A proporção 1 para 1 ou a de 50% para cada. Então, como que eu vou identificar numa prova se ela é linkage ou não? Se bateu 25% para os 4 tipos de gameta, segundo a lei mendeliana. Ponto, acabou. Se der qualquer valor menos esse para os gametas, isso é linkage. Então, linkage fere a ideia mendeliana nessa proporção dos gametas. Porque é muito simples. Para onde vai o azão, tem que ir o bezão junto, já que eles estão ligados no mesmo cromossomo. Claro, por enquanto, percebam que agora você tem que colocar para mim uma observação. O linkage traz para nós algo importante, pois eu tenho agora uma ideia, que é a teoria da herança cromossômica. Isso é claro, você já conhece isso, apenas não com esse nome. Eu não passo para os meus filhos os meus genes de forma individualizada. Eu não passo somente o meu azão ou o meu
Bzão para o meu filho. Eu passo meu cromossomo inteiro. Então, os meus filhos têm 46 cromossomos. 23 deles foram meus, 23 da mãe deles. Tá? Então, olha a ideia. Isso faz com que a minha herança seja uma herança cromossômica. Tá? Então, eu passo o meu cromossomo e é claro e evidente que o cromossomo está transportando os genes. Como eu tenho quase 30 mil genes e eu tenho apenas 46 cromossomos, a taxa de linkage é muito alta, uma vez que eu tenho que distribuir esses genes nesse número de cromossomo. Nessa introdução nossa, que é bem lightzinho por enquanto, tá? A gente tem que conhecer o tal do Thomas Hutton Morgan. Tá? Se o nosso Mendel ele é o pai da genética, o Morgan ele é a mãe da genética. Ele é sei lá, o padrasto da genética, o tio da genética. O Morgan ele é muito importante. Tem duas maneiras de eu pensar a genética. Até hoje a gente viu a maneira mendeliana. Tá? Ela é uma maneira muito interessante, ela cai bastante em prova. Só que além da maneira de Morgan, de Mendel ver, tem também a maneira de Morgan. Morgan, em 1909, né, ele trabalhou com a Drosophila, fez um trabalho com a Drosophila melanogaster. Né? Quem que é ela? É a famosa mosquinha da fruta, que a gente vai ver um pouco mais à frente o trabalho dele nas próximas aulas sobre o tema. Tá? E aí, ele fez bastante cruzamento teste. O Morgan, ele é o cara que colocou o cruzamento teste dentro da genética. O que é isso? O que eu quero com esse cruzamento? Eu pego sempre o dominante e cruzo com o seu recessivo. Para quê? Para eu descobrir se o nosso dominante ele é homozigoto ou se ele é heterozigoto. Lá na sua primeira aula de genética, teve uma questão sobre essa. Tinha um item que pedia para nós a definição de cruzamento teste. Tá? Então, se eu pegasse, por exemplo, as ideias de Mendel, a ervilha amarela, cruzo com a ervilha verde. Aí eu descubro o seguinte, só deu aqui embaixo amarelas. Isso quer dizer que essa amarela dominante é homozigota? Ah, não, deu aqui embaixo tanto amarela quanto verde, 50% para cada. Então, essa dominante ela tem também o gene de ser verde, ou seja, ela é heterozigota. Mas o mais importante, a mais importante contribuição do Morgan, fora ter discutido isso para nós de linkage, né, que está tudo junto, é ele que descobriu a existência do crossing over. Tá? Aquele crossing over, aquela troca de partes entre cromossomos homólogos, vocês viram lá no seu primeiro ano, e vão ver comigo um pouco mais à frente. A gente já discutiu um pouquinho lá nas aulas de mutação, o que é o crossover. Lembrando que o crossover não é uma mutação, ele é para a gente uma recombinação, né? Ele mistura os nossos genes. Eu posso chamar de crossover, de permutação ou de recombinação. Vamos usar muito o recombinação, tá? Então, crossover, permutação e recombinação é exatamente a mesma coisa. Como que eu vejo isso? Para você enxergar, tem que conhecer a definição de um cromossomo. Está aí meu cromossomo duplicado e eu vou ter um outro cromossomo do mesmo tamanho dele. Tá? Esse outro cromossomo, em relação a ele, ele é muito similar. Então eu chamo esses cromossomos de homólogos. Cromossomo homólogo é aqueles que são similares em forma, em tamanho, em estrutura. Durante uma etapa da divisão celular, que eu chamo de meiose, a gente vai ver isso também mais à frente, acontece uma fase especial, que é a famosa prófase 1. A meiose ela tem duas, tem a meiose 1 e a meiose 2. Aí aquelas fases que são as subdivisões da divisão, eu vou chamar de 1 ou de 2, fazendo referência aos tipos de meiose. Então, a prófase 1 acontece na meiose 1. Na prófase 1, acontece mais 5 etapas, ou seja, há mais uma subdivisão, que eu chamo de lesipadidia, que é o leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Não é hora de você chorar, tá? Relaxa, que vai ver isso mais à frente, lá de maneira presencial já. Confio nisso, tá? Então, olha a nossa ideia. Lá, entre o paquíteno e o diplóteno, acontece aqui. Eu começo a juntar esses cromossomos. Juntei esses cromossomozinhos para a gente, há um quiasma, né? O quiasma é esse xizinho que faz, uma perninha sobre a outra. Depois desse quiasma, acontece para nós essa troca.
Essa troca eu chamo de crossing over. Então, quem descobriu a existência disso foi o nosso Morgan. Tá? No próximo vídeo, quando eu entrar com vocês no trabalho de Morgan, você vai entender a importância do crossing over para o nosso estudo. Só para a gente fechar, por enquanto, essa aula inicial, vamos imaginar uma célula, né? Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Com certeza. E aí? Segunda lei ou linkage aquele desenho? Muito bom, né? Linkage, porque estão no mesmo cromossomo. Aí essa célula passa por uma fase que eu chamo de fase S. A fase S, você vai ver mais à frente também, é a fase de duplicação do material genético. Ele duplicou. Então, aquele vermelhinho que era Azinho, Bzinho, agora ele é Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, e o outro também da mesma forma. Então, a primeira imagem é o G1 e a segunda imagem é o G2. Entre elas tem a fase S. Essa fase S vai sofrer para nós o crossing over. Ele vai entrar na divisão, vai entrar na meiose 1, vai entrar na prófase 1 e vai ter para nós o crossing over. Havendo crossing over, que é na primeira divisão meiótica, acontece aqui. A primeira divisão meiótica, ela separa os cromossomos homólogos. Tá? Então, a primeira divisão meiótica separa os cromossomos homólogos. Separei o azul do vermelho. A segunda divisão meiótica, que é a meiose 2, vai separar as cromátides. Ou seja, primeiramente eu separei os cromossomos, agora eu vou quebrar esse cromossomo no meio. Vou quebrar. Quando eu quebro esse cromossomo no meio, vou produzir 2. Agora percebam quais foram esses 2 que eu produzi. Eu produzi o Azinho Bzinho e um Azinho Bzão. Esse Azinho Bzão, ele deveria estar aqui? Não. Ele só está aqui porque aconteceu uma recombinação, ou seja, um crossing over, uma mistura entre esses genes. Agora, olha lá embaixo. Haverá a produção também de 2 tipos de gameta. O Azão Bzão e o Azão Bzinho. O que eu quero que você focalize por enquanto até aqui, tá? Esse Azinho Bzinho vermelho é igual ao inicial lá no começo? Então, como ele é igual ao pai dele, eu vou chamar isso aqui de gameta parental. O gameta parental é aquele que parece com o pai. Fechou? Então, esse Azinho Bzinho, ele é parental nesse nosso exemplo. Olha para mim os outros três figuras, 3 imagens, e encontre esse outro parental. E esse outro parental é o Azão Bzão, porque está igualzinho lá no começo. Você percebe, então, que existiram 2 que não eram para existir. Nesse contexto nosso, não era para existir. Só existiram para nós esse Azinho Bzão e esse Azão Bzinho, porque houve para nós uma recombinação. Então, eu falo que esses 2 gametas produzidos por recombinação são gametas recombinantes. Então, os parentais são iguais aos pais, era aquele que era esperado, tá? É aquele que vai ser mais visível, com maior frequência, mais comum, e aquele que não era esperado, de menor frequência, são os recombinantes. Vamos ficar por aqui, por enquanto, em relação a essa aula introdutória de linkage, tá? Haverão mais algumas para frente, a gente vai tirando essas dúvidas, fechou? Não se esqueçam da nossa live.